Fala galera, tudo bem? Mais um episódio de Makers Talk. E antes de apresentar quem vai estar comigo aqui nesse papo maravilhoso, eu preciso dar voz a quem torna isso tudo possível, nossos patrocinadores. E tá com a gente aqui no Makers Talk a NBA Park. Você sabia que no mundo inteiro existe um único parque da NBA e ele fica em Gramado, no Rio Grande do Sul? Não tem nenhum, entendem isso? Não existe nenhum outro parque da NBA no mundo. Existe o único que existe. É um parque temático de diversões para a família inteira. Ele fica em Gramado, na Serra Gaúcha, do meu parceiro Jonas. Também está com a gente a Unier. A Unier é especialista em transportes executivos e também transporte aeromédico, a maior referência nacional em transportes aeromédicos. Então, eles têm helicóptero, eles têm King Air, eles têm jato, tem tudo para tornar a tua experiência executiva e também aeromédico, caso precise, na melhor experiência possível. E por último, não menos importante, está com a gente também a MH Corretora, meu parceiro Eric, que cuida do meu seguro de vida, da minha noiva, da minha família, meus amigos, meus clientes. Então, se você ainda não tem seguro de vida, porque você só ouviu falar até hoje daqueles seguros de banco que não tem um monte de letra miúda, não serve para nada, precisa conhecer as soluções que o Eric trabalha. Eles são uma corretora franqueada da Prudential, que é a melhor corretora, é a melhor seguradora do mundo. E sem mais delongas, para bater esse papo aqui hoje, ela que veio através de uma conexão de alguém que já foi meu cliente, já participou do meu grupo de Mastermind, que era o Mundo de Quem Faz, fez um curso meu recentemente, que é o Sniper, e a história dela, acho que vai ser, primeiro, o segmento do negócio vai surpreender, porque é muito difícil de ver assim uma pessoa que escolhe esse caminho ou olha para esse segmento. Então é um segmento curioso, mas a gente vai falar bastante sobre isso, sobre a carreira dela, sobre a história dela, a empresa, a visão e etc. Seja muito bem-vindo ao Makers Talk, Elisandra Andrade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Michael. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Vai ser um prazer esse papo aqui, para a gente poder conhecer um pouquinho mais da tua história, da tua jornada, da tua visão e do teu segmento. Então, antes de qualquer coisa, quem é a Elisandra? A Elisandra é uma pessoa que caiu de paraquedas nesse segmento, de fato. Na verdade, eu fui criada nesse segmento porque meus pais que fundaram essa empresa, trazendo a contextualização, o segmento desentupidora, né? Desentupidora. Então, é uma coisa diferente, mas necessária. E meus pais trouxeram isso para nossa família, isso há 30 anos atrás. E eu nem imaginava que estaria hoje à frente, junto com as minhas irmãs. E logo a gente vai contextualizar essa história. Então, a Elisandra, ela percebeu que nesses 30 e poucos anos de vida, ela é uma pessoa muito mais forte do que ela imaginava e que não existe hoje barreiras para ninguém. Eu acho que independente do sexo, né? Nem mulheres, nem homens, mas o que a gente busca, o que a gente quiser, a gente consegue alcançar com determinação, foco, apoio e estudo, né? Dedicação é importante também. Que legal. Então conta um pouquinho da tua trajetória profissional, tua jornada, como é que foi, desde quando tu tá efetivamente na empresa, sempre trabalhando nessa empresa, teve outras experiências, me fala um pouquinho disso. Então, eu me formei em administração em 2019, trabalhava num ramo nada a ver, um ramo imobiliário, e depois eu fui para uma empresa de gestão de reputação também, trabalhei um tempo nessa empresa. Gestão de reputação? O que faz uma empresa de gestão de reputação? Gestão de reputação, na verdade, crises, né? Então, por exemplo, teve um acidente, alguma coisa, uma crise, um acidente aéreo, exemplo, né? Essa empresa ela vai lá e trabalha sobre aquela empresa que está envolvida nesse acidente. Faz a gestão dessa reputação, dessa crise, sabe? Entendi. Só que eu trabalhava na área financeira. Mas a gente se envolvia, né? Tudo que era projeto a gente se envolvia também. Que legal. Então, eu vim desse segmento. E em 2019, a minha mãe e meu pai, eles tinham essa empresa desentupidora. E eles tinham um sócio. E esse sócio decidiu que queria desfazer essa sociedade. Então, minha mãe me chamou e disse, olha, Elisandra, eu gostaria que tu assumisse, junto com as tuas irmãs, a administração dessa empresa. E eu tinha, acho que 20 e alguma coisa, 26, 27 anos, nem tinha tanta maturidade na época para assumir, né, do que acho que é necessário. Mas, como foi um pedido da minha mãe, conversando com meu pai, também com o apoio do Matheus, meu marido, nós decidimos que íamos encarar essa nova oportunidade. Então, em janeiro de 2020, eu me desliguei dessa empresa de gestão de reputação, fui para Andrade, que na verdade na época nem era Andrade, era outro nome.
E me deparei lá com uma empresa de 2 funcionários, só na época uma empresa menor, né? Com um faturamento bem pequeno e com muita desorganização. Então, começamos eu e minhas 3 irmãs, minha mãe e meu pai saíram basicamente da parte administrativa, de fato. Eles entregaram toda a gestão para vocês? Basicamente. É tu e mais quantas irmãs? 2. 2 irmãs. E na época a gente não tinha exatamente o que cada uma faria na empresa, a gente só sabia o que tinha que fazer. Foi muito, muito louco, assim, mas ao mesmo tempo hoje eu vejo que faz muito parte do que a gente construiu até aqui, sabe? Tudo que a gente viveu. Então, eles nos passaram a administração, nós não tínhamos nenhum nome da empresa, porque nessa separação o outro sócio ficou com... Levou o nome. O nome, tudo que tinha, a gente só conseguiu dividir a carteira. Ele não se tornou um concorrente, né? Ele ficou em outra área e nós na área de desentupimentos. Então, a carteira a gente tinha, mas era um faturamento na época de 30 mil, assim, pra você ter uma noção do que a gente tava falando. Então, era uma coisa muito... Era quase uma eu presa, assim, isso. Era só pra manter ali Justamente. Então, isso em janeiro. E aí eu comecei a entender, né, olhar os números, né, apesar da formação, tu ainda não tem aquela base de por onde eu começo, né. Sim, que ninguém te ensina a empreender. Ninguém te ensina a ser empresário. Nossa, eu penso hoje, se eu tivesse um pouco do conhecimento que eu tenho hoje, a diferença que faria, né. Mas enfim, eu acho que no fim tudo deu certo, graças a Deus, a gente tá super bem. Então, ainda em 2020, a minha mãe nos passou, então, esse bastão. E aí deu 2, 3 meses de empresa. Pandemia. Cara, sério, foi um desafio muito grande. Uma empresa nesse nível, como eu te comentei, de faturamento, a gente tinha 2 funcionários na época. A minha família dependia daquilo, eu dependia daquilo porque eu tinha largado meu As tuas emprego. irmãs, elas já trabalhavam na empresa? Ou todo mundo saiu dos na verdade, suas carreiras e na foi época, uma tinha 15 anos, que ela ainda era mais nova, então ela não estava no mercado de trabalho. Em mercado de trabalho. A outra estava no mercado de trabalho desse segmento, já tinha um pouco de conhecimento. E eu já tinha trabalhado também. Lá pelos meus 15 anos, eu tinha trabalhado também na empresa. Então eu conhecia um pouco, assim. Mas, de fato, o que a gente estava fazendo ali, ninguém tinha a noção. Então, para você ter uma noção, quando veio a pandemia, em março, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com um computador e fazer um fluxo de caixa, que a gente nem isso tinha. Para você ter uma noção, assim, né? Fiz um fluxo de caixa e vi que o que tinha na conta, mais o que tinha a receber, porque como a gente trabalha com faturamentos de administradoras e boletos, a gente sempre tem faturamento garantido, né? Tem previsibilidade. Contratos também. Então eu fiz esse fluxo e vi que naquele mês pagava as contas e acho que não sobrava nada, mas tipo, não ficava devendo. Aí paguei meus funcionários, paguei os fornecedores. Isso em março, a gente ficou totalmente fechado, não teve 2 trabalhos. Tem que entender disso. Isso que nós éramos do ramo essencial, né? Mas teve, porque as pessoas na época, no início da pandemia, ninguém queria nem nada. Não, nada. Eu lembro, acho que a maior loucura da pandemia que eu me lembro não foi nem o uso de máscara. Foi a gente higienizando as coisas que vinham de fora, assim. Higienizando compras e sacolas, e isso pra mim foi muito louco. Então, foi exatamente isso. No início, nada mesmo. Então, ali por abril, depois que passou... Abril não, início de maio, as pessoas começaram a ficar mais em casa, e aí foi onde o meu segmento começou a ganhar um pouco mais de espaço, digamos assim, né? Porque as pessoas precisavam limpar as fossas, né? Que começou a encher mais, as caixas de gordura, porque as pessoas cozinhavam mais em casa. Então, de certa forma, talvez para as empresas que estavam um pouco mais sólidas do meu ramo, foi até importante. Importante não, mas foi uma oportunidade, né, na pandemia. E nós conseguimos, de fato, ali crescer. Crescemos um pouco ali, o faturamento, acho que, sei lá, 50% do faturamento até julho ali, ele aumentou. E aí eu comecei, ali foi onde um divisor de águas, e de fato é na dificuldade que a gente aprende muita coisa, né? Exato. E foi onde nós começamos a ter mais organização financeira. Então começamos a organizar mais financeiramente a empresa, e em agosto de 2020, a gente tinha um caminhão, 1,5, eu digo, porque o meio não dá nem pra chamar de caminhão, era um caminho. Isso, o meio era realmente um caminhão bem velho, assim, então eu chamo de meio. E, cara, o caminhão melhor que nós tínhamos quebrou o motor. Então, passamos a pandemia, quebramos o motor do outro caminhão no final da pandemia, no meio de 2020, final de 2020.
E eu me vi desesperada naquele dia, assim. Realmente, sim, eu tava fiquei bem angustiada com o que eu tinha que fazer, o que eu fazia, né? Nós não tínhamos dinheiro, de fato não tinha dinheiro. E acho que tudo isso é aprendizado hoje, sabe? Hoje a gente nunca mais é uma palavra muito forte, mas a gente não vai repetir mais essas situações, sabe? Erros inéditos a gente vai continuar cometendo. Sim. Mas o que a gente já aprendeu, viveu, né? Não dá. E eu não sei se a gente vive outra pandemia, assim. Eu espero que eu não veja outra pandemia acontecendo, né? Porque daí Eu também, porque foi desafiador. É loucura, Foi desafiador. Bom, e aí em agosto ele quebrou nosso caminhão. Eu cheguei a parar, assim, eu lembro que eu saí da mecânica com a notícia. Peguei o carro, parei na frente do banco. E pensei, bom, vou pedir empréstimo. Daí fui lá, conversei com o gerente, daí, né, eu tinha só conta em banco do estado, assim, que não tinha tanto relacionamento com o gerente. Com o gerente. Então, já comecei a ir para bancos onde eu conseguia ter mais relacionamento com o gerente, mas eu não tinha conta aberta, então daí tem todo aquele processo de, mas para a gente emprestar dinheiro, tem que te conhecer e tal, putz, o que eu faço? Enfim, aí consegui lá um dinheiro emprestado, conseguimos mandar consertar o caminhão, e ali eu botei como meta, meu pai, a gente conversou e falamos, bom, daqui a gente sabe que o próximo passo é um caminhão novo. Não tem mais condição de ficar com esses caminhões que não funcionam. Então, assim, dali foram vários desafios, né? A gente conseguiu. Hoje nós temos uma frota já de 4 caminhões, 2 carros, né? Então a gente foi investindo. Que massa. Mas foi um grande divisor, assim, de fato, esse desafio que nós vivemos. E logo depois, acho que de um mês, aquele meio caminhão foi o que salvou a nossa vida. De fato, porque foi o que trabalhou. Foi o que conseguiu, assim, fazer com que a roda girasse e a gente não parasse de trabalhar, porque senão ia viver uma outra pandemia no meio de clientes chamando, sabe? Porque os clientes ligavam. E eu ali, sem saber o caminhão lá, e eu só com aquele meio caminhão com vergonha também, porque era um caminhão velho, não era a presença que a gente queria, sabe? A gente sempre cuidou muito a apresentação. Sim. E, no fato, conversando com meu pai, ele disse, Lisandra, é o que a gente tem, a gente não pode ter vergonha. Exato. E vamos lá, sabe? Meus pais sempre foram muito assim. Na prestação de serviço, na qualidade, no atendimento, relacionamento. E foi justamente assim, Michael. E aí, consertamos o caminhão, focamos no próximo. A minha irmã, ela focou muito na parte de marketing também. Então, uma coisa que a gente reforçou, tudo que é a parte de site, a gente não tinha todo esse cuidado, sabe? Então, viemos com um nome forte de Andrade, fizemos o logo, a apresentação. Então, hoje, quem visita o nosso site, visita o nosso Instagram, vê o quanto a gente tem esse cuidado. E eu já até, uma vez conversando com um parceiro, ele falou, Lisandra, tu é uma empresa de desentupidora, tu nem parece que trabalha com isso. Tanto eu, com uma apresentação, quanto todo mundo que tá envolvido, sabe? Porque até os meninos que trabalham na operação de fato, eles estão sempre uniformizados, a gente cuida muito, sabe? Legal. Porque acho que são esses cuidados que a gente tem que ter hoje que faz com que tu se destaque no mercado. Exatamente. Porque senão tu é só mais um. É um mercado de commodity, né? Então, se não diferenciar em algum ponto, é muito difícil. Você vai sempre brigar por preço. Michael, e aí, então, acho que nós passamos esse 2020, que foi um grande desafio. Vivemos ali o 2021, conseguimos, acho que o primeiro caminhão acho que foi em 2022, de fato, o caminhão que nós queríamos, um caminhão lindão, novo, assim, né, dentro das condições que a gente tinha, adesivado, bonitaço. Legal. Conseguimos esse caminhão, 2022, 2023 trabalhamos bem, a empresa sempre crescendo, a empresa desde que a gente assumiu ali, ela tá numa ascendente muito boa, ela não para de crescer, a gente tem muito orgulho disso. E 2024 veio enchente, né? E nós somos da área da enchente. Nossa empresa fica lá, no bairro Fátima, em Canoas. Caramba. Sim. E aí? E aí, meu pai mora lá também, eu ainda não morava, né? O Matheus, a gente não morava lá ainda. Aí, 2024, tava tudo indo bem e tal. A gente tava ali na véspera do Dia do Trabalhador, a gente ia fazer um churrasco pros meninos. E aí, começou as situações lá no nosso bairro, né? Lá pro lado, próximo. E aí meu pai me ligou, a gente não sabia, eu tava recém-parida, né, porque eu tenho uma filha hoje de 1 ano e 13, ela tinha 40 dias na época. Nossa. A gente morava lá perto da Ubra, então não era perto desse, não foi atingido onde eu morava. Mas a casa da minha mãe é uma casa maior, espaçosa, com a família, eu sempre me senti mais segura ali perto, né, então eu disse, não, vou ficar com vocês aqui, lá nesse dia fatídico. Chegou, acho que umas 6 da tarde, e a minha mãe, Lisandra, não sei e tal, eu disse, mãe, eu vou pra casa, e amanhã a gente vê o que vai acontecer. E eles ficaram em Fátima, né, no bairro. E eu fui pra onde eu morava, na minha casa. Deu uns
40 minutos minha irmã me ligou, Elisandra, tá passando um ônibus aqui dizendo que é pra sair, vai acontecer alguma coisa ruim. Eu, será, Amanda? Tá, estamos indo. Tá bom. Daí eles foram, a gente, né, realocou ali, porque o apartamento era pequeno, então foi uma das minhas irmãs lá, a Carol, lá pra minha casa, a Amanda foi pra casa do namorado dela e a minha mãe lá pro meu tio. Enfim, se dividimos, assim, dentro do que a gente podia, porque tinha os cachorros, uma confusão que foi. Foi uma confusão. E aí, a minha casa da minha mãe é de 2 pisos, ela botou os cachorros grandes pra dentro de casa, porque eles brigam com os pequenos, né? Enfim. Sim. Casa de família. E no outro dia, eu tô amamentando a Laura de madrugada e a gente viu tudo o que viu. E eu lembro que nesse dia meu pai me ligou e falou assim, Lisandra, eu vou tirar o caminhão da empresa. A gente tinha 2 na época. E um tava na oficina aqui em Porto Alegre, que ficou salvo. O outro tava lá, que era o caminhão mais novo que nós tínhamos. E eu falei, olha, tava um trânsito, um caos em Canoas. A gente tinha enchido o tanque, porque lá na pandemia, a gente se viu época sem diesel. Sim. E eu disse, olha, tu vai gastar todo o diesel que a gente tem no nosso caminhão. E ele falou, antes o diesel do que o motor. Ele falou justamente isso, não vou esquecer. E eu falei, você tem razão, vai lá. Daí ele pegou o caminhão, levou lá pra Estância Velha, lá pra outros lados da cidade. Cara, no outro dia, quando eu vi como ficou nossa empresa, ela ficou com mais de 2 metros já. Caramba. Ia perder o caminhão. Perdeu o motor, né? Enfim, aquela dor de cabeça. Aquela dor de cabeça. E eu acho que eu vivi outra pandemia. Eu sempre falo que as enchentes são uma pandemia, sabe? Sim, pra nós aqui no Rio Grande do Sul foi outra pandemia. Foi, sabe? Foi eu acho que foi pior que a pandemia, porque na pandemia fechou tudo, tu ficou em casa. Sim. Mas teve gente que perdeu o escritório, perdeu as coisas porque a enchente levou embora. Então, mais do que ficar parado, tu perdeu coisa. Então, na pandemia tu zerou. Nas enchentes ficou negativo. Com certeza. E aí, nas enchentes, Michael, ali realmente, assim, eu lembro que eu no outro dia eu acordei e disse, meu Deus, o que vai ser? Sério, assim, foi muito desafio essa empresa, essa vida é muito desafio. E uma criança de 40 dias em casa. 40 dias em casa e eu ali desesperada, porque a parte operacional sempre eu fiquei mais à frente, né? E aí eu lembro que eu conversei com a mãe, o que vai ser agora da empresa? Não sei, mas fazer ela, Elisandra, calma. Nosso setor, ele de fato vai ser demandado de certa forma, né? Por causa das limpezas e tal. E realmente nós conversamos, minhas irmãs, e dissemos, bom, então vamos agir no pós-enchente. É onde a gente tem que tentar se reerguer. E Michael, assim, a gente viveu muita coisa ruim, né, nas enchentes, mas eu não posso dizer que a gente não conseguiu se reerguer, sabe? A gente conseguiu de fato. Então foi ali que a gente conseguiu conquistar mais um caminhão. Aumentamos a equipe, ela era uma equipe de 3 funcionários, hoje nós somos 7 na parte operacional, né, no total 12. Então, assim, a empresa, a gente, acho que de toda dificuldade a gente sempre tira alguma lição que faz com que a gente consiga virar a página, sabe? E não ficar estagnado ali em cima da montanha. Sabe quando fala, sabe, dá só mais aquele passinho que tu vai ver o sol. Eu acho que é mais ou menos esse o nosso caminho. Eu acho que é muito isso, assim, né? Darwin disse, né, que não é nem o mais forte e nem o mais inteligente que sobrevive. É o que melhor se adapta. E essa mentalidade de quem se adapta é de quem olha para a situação, olha o problema e pensa na solução. Sim. Quem olha o problema e pensa no problema, deixa aquele problema cada vez maior e a solução cada vez mais distante. Estagnado, né? Fica estagnado, porque é de enlouquecer. Tudo que aconteceu nos últimos 5 anos aqui pra gente é de enlouquecer. Então tem que ter uma resiliência muito grande, tem que ter uma visão muito, muito, muito grande. Deixa eu voltar umas casinhas assim. Primeiro, tu te formou em administração. Primeiro eu quero saber, por que tu escolheu administração? Por que tu escolheu te formar em administração? E segundo, antes de assumir a empresa dos teus pais, qual era a tua ideia de carreira? Olha só, eu comecei administração porque a minha mãe mandou. Clássico de quem estuda administração. Não sei o que fazer.
Vou fazer administração, eu também fui assim. Tem que ser sincero, porque minha mãe lá na época, aquela coisa, tu tem que fazer alguma coisa. E aí eu fui pra área de administração, sem nem saber, passei muito perrengue, porque na nossa época, né, de faculdade, era faculdade mesmo, né? Sim. Eu estudei lá na Unicinos, pagava ônibus, pagava trem, era uma função, chegava meia-noite em casa, outro dia, uma história, né? Hoje, nossa, muito diferente, não desmerecendo, né, mas na nossa Facilitou época muito. é bem diferente. Facilitou muito. Então minha mãe, não sei se Sandra tem que fazer alguma coisa, bom, não sei o que fazer, eu vou fazer administração. E eu não vou esquecer, Michael, que teve uma vez, numa das cadeiras de administração, uma professora pediu pra gente relatar por que a gente tinha escolhido administração. E eu não falei porque a minha mãe mandou. Eu falei que eu gostaria de, em algum momento, assumir a empresa dos meus pais, junto com minhas irmãs, e fazer o que a gente tá fazendo hoje. E ela me parabenizou pelo texto e justamente assim, pela visão, sabe? De não só pensar em mim, mas sim no todo, porque a nossa família é muito unida, sabe? E hoje eu falo que eu jamais abandonaria, porque não é só eu que vivo dali. É muito mais, além dos meus funcionários, dos colaboradores, é minha família, meu pai, também. Minha mãe, sabe? Que se aposentaram de certa forma. Minha mãe cuida da Laura, né? Cuida da nossa filha, então ela me dá esse apoio também. Meu pai, ele faz 1001 coisas, ele tem 63 anos, ele... Super jovem. Super jovem, justamente. Ele visita cliente, ele gosta de estar visitando. Se deixar, ele pega o caminhão, ele dirige, né? Pega o caminhão, faz trabalho, ele não se mexe. Que legal. Então, eu acho que isso é muito exemplo, né? Tu te descobriu no caminho. Justamente. Tu te descobriu ao longo da vendo muito o que meu pai e minha mãe faziam, eu percebi que eu estava no lugar certo, assim. E hoje faz muito sentido ter feito a administração, mas hoje eu tô mais para a área comercial e operacional também. Mas toda essa bagagem, ela sempre te traz algum benefício, né? Com certeza. Então, tu saiu da faculdade já pensando que em algum momento tu assumiria a empresa dele. E aí tu foi... Como é que tu escolheu essas oportunidades que tu trabalhou? Eu precisava e aí foi. Como é que foi isso? Na verdade, quando eu saí da empresa dos meus pais em 2015, como eles tinham o sócio que eu comentei, eu não sei porquê, mas eu sempre tive uma certa ambição, sabe? Desde pequena. E eu já na escola, eu vendia, comprava caneca no 1,99, vendia por 20 pila, pagava 10, vendia por 20, comprava caneta. Eu sempre vendia brigadeiro, eu sempre me virei, assim. Eu sempre tive, acho que um pouco dessa veia empreendedora, sabe? Esse DNA. E aí, quando eu trabalhei com esse sócio do meu pai, eu queria ganhar R$1.200 na época. Isso, sei lá, 2008, eu acho, sei lá que ano que era. E eu lembro que ele disse que não eu não ia pagar esses salários, não, mas eu vendo. Eu lembrava que eu vendia muito, eu pegava o telefone, eu sempre fui, assim, comunicativa e tal, e vendia. E ele disse, não vou te pagar esse salário. Eu disse, bom, então eu vou sair. Daí eu peguei, larguei currículo por tudo que foi lado, e recebi uma proposta de estágio. Eu lembro que eu recebi a proposta de estágio de uma construtora, né, que ela é também imobiliária. E aí eu lembro que eu falei com ela, olha, eu venho trabalhar pra ti como estagiária, mas eu não queria. Eu não queria trabalhar, só ganhar R$500. Mas eu fico 3 meses como estagiária. Se em 3 meses tu vê que eu tenho capacidade, tu vai me pagar R$1.200. Era esse o número, R$1.200 era o teu número. Na época. E ela disse, tá bom. E aí deu os 3 meses e um dia eu tava lá esperando. E ela, né? Daí eu chamei ela pra conversar e de fato ela me efetivou. Fiquei lá 9 anos trabalhando nessa empresa. Caramba. Fui até gerente, né? Então eu cresci bastante lá, aprendi muito. Aí acabei saindo de lá pra ir pra essa empresa de gestão de reputação. Que bacana, que baita história. E coragem, assim, de tu... É isso que eu quero, eu não aceito se não for isso. Passou o prazo, chama pra conversar. Porque nem todo profissional tem essa maturidade de assumir as rédeas da sua carreira. Tu poderia ter deixado isso passar, que saco mesmo, ela não me chamou pra conversar, vou sair daqui. E tu trilhou uma carreira lá de 9 anos de aprendizado e tudo mais. Me fala um pouco da tua visão. O teu pai ficou com a empresa... Que ano tu assumiu a empresa? 2020. 2020, faz 5 anos. Então, teu pai ficou com a empresa há 25 anos. Isso. E tu tá à frente da empresa há 5. Isso. E vocês cresceram muito em 5 anos. É tipo o Juscelino Kubitschek. Fez 50 anos em 5. O que teu pai não fez em 25, vocês fizeram em 5 anos. Quais que tu consegue elencar quais foram os 3 pontos-chave que fizeram a empresa crescer tanto em 5 anos e não tanto em 25? Olha, uma das coisas importantes que a gente vê hoje, meu pai fala também, é posicionamento. Quando eu e minhas irmãs, a gente assumiu
A gente sempre concordou que precisava se posicionar e investir. Então, acho que uma das coisas desses 25 anos que eles poderiam ter feito é investir sem medo, sabe? Porque, como eu te falei, toda essa história foi uma história de pouco dinheiro, né? Tinha que sempre investir primeiro para depois tu vai comprar um caminhão, um investimento super alto. Exatamente. Mas eles pagam a longo prazo, né? Então, a gente entendeu que valeria a pena investir, mas confiando. A gente sempre confiou. Também sempre tem um pouco do teu feeling, né? Nem tudo é só visão, assim. Os passos de fé. Sempre tem. Então, a gente teve muitos, eu diria. E a gente, inclusive, o primeiro caminhão que a gente conseguiu comprar, nós fizemos um financiamento de parte dele, né? Não todo, porque é um absurdo. Já na época, imagina hoje, né? O financiamento era muito alto para um caminhão zero. Então, nós comprávamos dentro das condições que nós tínhamos um caminhão bom, financiamos o sistema e assumimos uma parcela. Eu lembro que quando a gente assumiu aquela parcela, não era o que sobrava no mês, às vezes. Era justíssimo. Cravado. E eu pensei assim, bom, eu não posso faturar menos. Sério, era sempre assim a ideia. Não posso faturar menos, que eu preciso, no mínimo, pagar as contas. A minha preocupação sempre foi essa, sabe? Não deixar de pagar os funcionários, isso é uma coisa que a gente nunca abriu mão. Sim. E uma das coisas que acontece muito nesse segmento de desentupidora é que, geralmente, as empresas, elas, cara, acho que em tudo que é tipo de ramo, tem tudo que é tipo de coisa. Sim. E no nosso ramo também. Então, assim, eu tenho certeza que quem tá ouvindo aqui, que já teve uma experiência com desentupidora, tá pensando, mas é fácil ela ter comprado um caminhão com os valores que eles cobram. Não é assim que a gente trabalha. Então, hoje, se todos os nossos clientes, quando a gente pede para eles confiarem no nosso trabalho, a gente sempre diz, pode procurar no Google e deixa a tua avaliação lá. Não tem medo de botar o teu nome lá, sabe? Porque a gente faz questão da avaliação e hoje nós somos uma desentupidora com 126 avaliações, se eu não me engano, no Google, nota 5. Não tem uma nota abaixo de 5. Que massa. Então, isso é muito importante para nós. É muito importante que a nossa avaliação seja boa, que a experiência do cliente seja boa. Então, nós não somos simplesmente uma desentupidora. Então, acho que tudo isso, né, trazendo de volta a tua resposta, é tendo todo esse cuidado com o atendimento, com a entrega e com a experiência do cliente. Então, hoje a gente vende experiência em desentupimentos. Não, isso é muito legal. Essa visão, ela é fundamental, Elisandra, porque é muito o que eu acredito, assim, que toda empresa é uma empresa de atendimento ao cliente. Sim. Então, tem que te especializar nisso. O produto que tu vai entregar, ele é secundário. Sim. Ele é secundário. Sim. Porque tu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Sim. Se tu entender de pessoas, de cliente, de experiência, o produto ele se torna secundário. Porque aí tu vai melhorar o produto, vai melhorar a experiência. Então é uma consequência. Então essa visão é fundamental. Então esse é um ponto. Posicionamento. O que mais? Posicionamento, investimento. Investimento. Importante. Tomada de risco. Tomada de risco. E eu acho que boas pessoas também no caminho. Bons funcionários, sabe? Isso, aí construção de equipe talvez seja um dos pilares. Nós tivemos, muitas pessoas passaram na nossa empresa, mas a cultura, ela traga, ela repele. Exato. E nós temos, além de todo esse posicionamento que a gente está conversando, a nossa cultura ela é muito forte. Então, hoje a gente não abre mão dela. Então, para que tu fique na nossa empresa, tu tem que entender qual é a cultura. Eu sempre sou muito clara na entrevista. Mas você sabe, né? Que às vezes tu diz uma coisa, a pessoa acha que é outra e tal. A pessoa na entrevista, ela tá ali, não, eu quero, eu aceito o que ela tá precisando, e depois ela vai... Isso aí. E aí, então, nossa cultura é muito forte e hoje é uma coisa que a gente não abre mão. Então, além de toda essa experiência do cliente, a cultura dos funcionários. Os nossos funcionários não são... Que nem, tem funcionários que falam, nossa, se eu soubesse que era tão bom trabalhar aqui, tinha vindo antes. Porque, nossa, é muito bom. Ela vai me xingar. Não, tu não xinga. Nossa, tu não é soberba. Poxa, da onde é que... O mercado, assim. Que mundo é esse, sabe? E então eu fico até abismada, às vezes, com que o nosso, às vezes, o mínimo, o básico que tu pode dar para os teus colaboradores é muito para eles. Exato. Tu falou que vocês têm uma cultura forte. O que é essa cultura forte? Atendimento, experiência, transparência. Isso com o cliente? Não, com eles também. Com eles também. Transparência. Isso é um dos pilares que eu botaria na minha parede. Transparência. Transparência. Tanto com o cliente quanto com os funcionários. Eu falo isso na entrevista. Vocês, assim como eu não minto pro cliente, se eu mentisse pro cliente, quem disse que eu não minto pro meu funcionário? Exato. Meu colaborador. Então, se eu sou transparente com o cliente e tenho tanto esse cuidado,
obviamente eu tenho esse cuidado com o meu colaborador. É importante, sabe? É importante ter um ambiente. A gente faz toda semana, a cada 15 dias eu faço um café de alinhamento com eles. Então eu trago a operação para dentro do escritório. A gente conversa sobre o que aconteceu, né? Aquelas questões, eles têm as entrelinhas deles, coisas da própria operação, porque o nosso trabalho é um trabalho que ele envolve vários passos, às vezes não é tão simples quanto a gente gostaria, mas tendo uma equipe forte que entende isso e que entende que atendimento e transparência são os pilares, tanto eles quanto nós a gente consegue entregar, sabe? Fantástico. Pô, olha que loucura, a gente está falando de cultura, experiência do cliente, a gente está falando de gestão financeira, gestão de pessoas, tudo isso são os pilares que fazem com que, independente do segmento, tu consiga entregar. E o que tu imagina como é que está o presente e o que tu imagina do futuro da empresa? O presente está muito bom. A gente não pode reclamar. Óbvio que a gente tem desafios, né? O caminho não é fácil, então sempre tem uma coisa que outra que aparece, que acontece. Mas ele está muito, muito melhor do que eu imaginava nesses 5 anos. Acho que ele nos surpreendeu bastante. Legal. E eu imagino que essa cultura, ela vai atrair muita gente, sabe? Esse segmento, apesar de ser um segmento difícil, eu vejo que as pessoas se encantam. Às vezes, a gente tá sempre no meio, né, das pessoas, de novos empresários, conheço empresários da área, e eu vejo que as pessoas se encantam com o que a gente está construindo. E eu acredito que a empresa, daqui 5 anos, ela vai estar, sei lá, 5 vezes maior do que ela está hoje. Que legal, que massa. E vocês pensam em ampliar portfólio? Tem oportunidade no mercado? Vocês atendem hoje a região metropolitana de Porto Alegre? Quais são os planos daí para esses? Hoje nós estamos mais na região de RS, eu diria, não é só Porto Alegre. Nós vamos, né, até hoje nós estávamos em São Jerônimo, nós vamos para Charqueados, cidades mais próximas, em Sapiranga, a gente atende. A gente só não vai muito para a Serra, acho que esse é um mercado que a gente precisa explorar, mas tudo a gente tem que fazer com cautela, porque hoje o nosso atendimento ele é de certa forma limitado, né? Não é escalável, ele é escalonável. Precisa crescer estrutura para depois conseguir entregar serviço. Porque se eu vou para a Serra fazer um trabalho como nós fomos há pouco tempo para Caxias, eu perco quase um dia de deslocamento do caminhão. Então, e tu precisa precificar isso, né? E aí o preço não te torna competitivo em relação ao... exatamente. E aí, claro, em alguns casos, né, essas empresas que têm esses valores exorbitantes que acontecem no nosso setor, acaba que a gente às vezes fica com um valor menor, longe. Mas a pessoa não sabe, porque como eles cobram por litro e por metro, tu só vai saber a conta depois no final. E já eu passo tua conta antes de tu me contratar. Isso é um ponto importantíssimo da experiência do cliente. Exatamente. Porque geralmente é sempre uma surpresa o orçamento da desentupidora. É sempre assim, nossa, tomara que eles tirem menos do que eles estão estimando. Por que isso? Por que vocês decidiram fazer diferente? Então, eu não sei por que algumas desentupidoras cobram nesse formato, tá? Mas eu não acredito nesse formato. Tá? E nós não cobramos nesse formato porque a gente não acredita. Tem como tu crescer como a gente está mostrando, sem fazer esse tipo de coisa, assim, sabe? Sem fazer com que o cliente passe por isso. Porque, às vezes, tu vai buscar relatos das pessoas que vivem aquilo, cara, eu me coloco no lugar, sabe? Eu acho que sempre tem que... Não adianta tu querer crescer. Como é que eu vou botar o sobrenome da minha família num caminhão, estampado como ele tá, querendo passar as pessoas para trás. Acho que é um pouco disso, sabe? Entendi. Então a gente não acredita. Então a gente entende que a gente vai crescer aos poucos, como a gente está fazendo. Muitas desentupidoras em 5 anos já estão na nossa frente voando, mas a gente está construindo tudo com base, sabe? Sobre base sólida. Sobre base sólida. Não tem caminhão financiado, os caminhões são próprios, é própria frota, então isso também me dá uma competitividade boa, porque eu não tenho aquele preço, nossa, para cobrir custos, né? Quando a gente financia, alguém tem que pagar essa conta, quem paga a conta é o cliente. Então, talvez esse seja um dos motivos das desentupidoras em geral cobrarem por litro e por metro, porque a conta delas é muito alta mensal. E a minha já é uma conta segura, digamos assim, né? Mas sempre que tu escolhe colocar o cliente no centro e fazer o que é justo para ele, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil de não dar certo. Porque
é a máxima de qualquer negócio, né? Cuidar do cliente, é ser transparente com o cliente, é ser justo com o cliente. E os negócios que entendem isso e colocam o cliente no centro são os que têm mais sucesso, independente do segmento. Muito bom, muito bom. Cara, fiquei muito surpreso de ouvir várias coisas aqui, muito legal. Saber mais a fundo, a gente conversou já ali na nossa sessão. E tu falou várias coisas novas aqui que me colocaram para refletir, assim, muito, muito legal de ver. Parabéns pela jornada, parabéns pela trajetória, parabéns pela empresa, parabéns pelo futuro que está por vir ainda, por assumir esse desafio. Eu falei, não é um segmento comum, não é um segmento que ninguém deseja entrar num segmento, assim. As pessoas, como o teu caso, herdou a empresa e falou, não, vou fazer disso uma empresa. Sim. E aí passou por pandemia, passou por enchente, tu pegou o limão mais azedo que tinha e fez uma limonada saborosa, gostosa. Então, parabéns por isso. Pra gente fechar, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, algo que te inspira, algo que tu acha que seria legal as pessoas ouvirem. Aí é contigo agora, constrói teu raciocínio. Eu diria que, mesmo com os desafios, sempre tem aquela montanha que a gente vai atravessar e no outro lado está o sol. Então, eu diria para não desistir. Acho que isso é muito resiliência, eu acho que é uma das palavras que mais está dentro da nossa empresa, sabe? Da nossa família. Então, eu diria que, apesar das dificuldades, a gente sempre tem uma forma, bem como a gente conversou há pouco, apesar de todas essas dificuldades, depois tinha uma forma de olhar para aquele problema e resolver ele, e não ficar dentro, imerso naquele problema, né? Então é óbvio que os problemas eles vão aparecer, eu tenho certeza que esses não foram os únicos que a gente vai viver. A gente ainda vai viver muitos outros desafios. Com certeza. Apesar da nossa bagagem, talvez desafios novos, como tu mesmo mencionou, mas com a segurança de que tem como, sabe? De que a gente consegue. Fantástico, fantástico. Diz que a vida não é o que acontece com a gente, né? A vida é como a gente reage àquilo que acontece com a gente. Por isso que a gente vê pessoas com o mesmo problema, umas se afundando e desistindo, e outras usando aquilo como um trampolim, como um alicerce para poder crescer. Acho que a tua história, a história da tua família é muito sobre isso. Então, parabéns, foi um prazer te receber aqui, poder bater esse papo. Então, espero que a gente possa conversar várias outras vezes. Adorei conhecer mais a fundo a tua história. Manda um parabéns para tua mãe, para teu pai, para todo mundo da família que está envolvido lá, porque é muito legal de ver. Eu sou fã de ouvir histórias, assim, né? Se eu pudesse escolher o que fazer da minha vida, sem dúvida seria ficar ouvindo histórias de pessoas, de coisas. Eu amo ouvir histórias, ainda mais histórias como a de vocês, de superação, de crescimento. Então, muito obrigado. Gente, se vocês gostaram desse papo, curte, comenta, compartilha, faça a mensagem chegar em várias pessoas, porque eu tenho certeza que tem muito ouro aqui em tudo que a Elisandra trouxe. E não posso deixar encerrar esse papo sem mencionar os nossos patrocinadores. Obrigado, NBA Parque, Unier e Mega Corretora por tornar esse momento, essa mensagem, fazendo chegar em muita gente, possível. Então, obrigado a todo mundo que confia no meu trabalho, confia no Makers, confia no Makers Talk, no Sniper e todos os produtos do meu portfólio, porque a missão é uma só: ajudar pessoas. Obrigado a todos e até a próxima.